Bom dia, gente. Professor Jorge. Vamos começar a correção dos exercícios da segunda lista, a lista de frações do nosso grupo preparatório para o Seja. É isso, galera. Estamos seguindo. Essa lista de frações, a número 2, ainda faz parte do conteúdo que a gente colocou na primeira semana, né? A segunda semana começa dia 11 de janeiro, tá certo? E vai trazer números decimais. Então, vamos lá, vamos fazer a correção dessa questão, que é a questão de número um. O link para entrar no grupo eu vou botar aqui embaixo, tá bom? Quem quiser participar, é só clicar no link que vai estar na descrição do vídeo. Então, a questão número um dizia o seguinte, tá aí para vocês acompanharem e vamos fazer juntos. As frações podem ser representadas graficamente de diversas formas. Observe um exemplo de representação gráfica da fração. Então, ele me dá um exemplo, olha só. Fração 4 sétimos. O que a gente viu no vídeo e que explicava a ideia de fração, né? A gente comentou que o 7, que é o denominador, ou seja, esse número que está embaixo indica o número de divisões em que o inteiro foi dividido. Então veja bem, olha só, eu aqui percebo que o inteiro é esse meu retângulo todo, tá certo? E aí eu tenho então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ou seja, 7 divisões, por quê? Porque o denominador é 7, tá certo? E aí o que eu quero, o que a fração me indica? Bom, ela me indica que o numerador é 4. Numerador. Numerador. É 4. Peraí, que ficou ruim esse numerador aí que eu escrevi aqui. Peraí. O numerador é 4. Então, veja bem. Dividi o inteiro em 7 partes, que foi o que disse o denominador, e depois peguei 4 partes apenas, tá certo? É o que indica o numerador. Olha lá. Então, eu peguei 4. Por isso que está pintado aqui de cinza apenas 4 partes, porque é o que indica o nosso numerador. Então, veja bem, resumindo a história. Se eu tenho 7 divisões do inteiro, o denominador é 7. Se eu pego 4 partes, que são as partes pintadas, o numerador é 4. Aí ele diz assim: considere as frações A, B e C referentes à mesma unidade representadas a seguir. Olha lá, fração A. Ele não me deu a fração A, mas eu posso dizer qual é a fração A só pelo que a gente já comentou anteriormente. Olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisões. Deixa eu botar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisões. Então, isso indica que o denominador é 6, tá certo? E quantas partes eu peguei? Ou seja, quantas partes estão pintadas? Apenas duas. Então, isso indica que o meu numerador é 2. Tá certinho, galera? Olha lá. Outra coisa, eu percebo que a minha fração A deu 2 sextos. Se deu 2 sextos, então eu posso simplificar. Por quê? Tanto o numerador quanto o denominador são divisíveis pelo mesmo valor, que no caso é o 2, né? Então, assim, olha lá. Se eu divido por 2 o numerador, dá 1. Se eu divido por 2 o denominador, dá 3. Então, isso significa dizer que a fração A pode ser 2 sextos, como pode ser 1 terço, porque as duas são o quê? Equivalentes, elas têm o mesmo valor. Ok, gente? Beleza. Vamos lá. Quando a gente olha para a da letra B, ou seja, quando a gente vai descobrir a letra B, a gente vê que foram feitas 4 divisões. Então, o denominador é 4. E que
apenas uma parte foi pintada, então apenas uma parte foi pega. Logo, o nosso numerador é 1. Então, eu tenho aqui, ó, 1/4, tá certo? E na letra C, vamos lá, ó, foram divididas em uma, duas, três, quatro partes também, portanto, denominador é 4, e foram pegas três partes, olha lá, tem três partes pintadas, então 3/4. Tá, então olha só, eu descobri quem são A, B e C, tá certo? Descobri quem são A, B e C. Agora, o que ele quer que eu faça? Assinale a igualdade que relaciona corretamente A, B e C. Então ele faz algumas afirmações. Ele diz, por exemplo, que A quando somado com B, dá C. O que a gente vai fazer é verificar qual delas é verdadeira, né? Qual delas corresponde à verdade. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Vou ampliar aqui a tela. Tá? Vamos abrir aqui e aí a gente vai discutir aqui cada uma delas, né? Ou até acertar. Vamos ver aqui, até chegar a qual é a certa. Então eu tenho aqui, ó, na letra A, ele diz que A mais B é igual a C. O que eu vou fazer para saber se está certo? Eu vou somar A com B. Vamos lá. O A é 1/3, o B é 1/4, tá certo? Bem, MMC entre 3 e 4. Nós temos aí o vídeo de MMC na aula número 5. É só você procurar aí no canal que tem na playlist do Em Que Seja, tá certo? A gente sabe que é 12 o MMC. Então, veja, para sair de 3 e ir para 12, eu multipliquei por 4. Para sair de 4 e ir para 12, eu multipliquei por 3. Então, eu tenho que, na verdade, isso que eu faço é uma verificação para saber quanto que eu multipliquei os antigos denominadores, tá certo? Para que eu possa equilibrar multiplicando o mesmo valor também no numerador, tá? Ah, Jorge, você botou apenas um denominador. Por quê? Porque como a gente está somando fração, quando a gente soma a fração, a gente vai repetir esse denominador, né? Se eu vou repetir esse denominador, eu já boto logo todo mundo sobre 12. Na hora de somar, a gente vai ter que somar, ou na hora de somar ou de subtrair, a gente vai ter que fazer isso sempre com os numeradores, né? Partindo sempre do princípio de que a gente tem que ter denominadores iguais. E é isso que a gente está fazendo aqui ao fazer o MMC. A gente está tornando esses denominadores iguais. Beleza? Então vamos lá. 4 vezes 1, ou seja, 4 vezes 1 dá 4. 3 vezes 1 dá 3. E aí, ó, resultado, eu achei 7 dozeavos. Bom, 7 dozeavos, né? Foi a fração que eu achei para A mais B. Quando eu olho que C é 3/4 e que eu não consigo simplificar 7 dozeavos, por quê? Porque não tem nenhum número que simplifique ao mesmo tempo, que divida ao mesmo tempo o 7 e o 12, então eu percebo que as duas frações não são equivalentes. Logo, A mais B igual a C? Não. Beleza? Vamos lá. Na letra B, ele diz o seguinte: se a gente fizer A menos C, isso vai ser igual a B. Galera, vamos fazer a conta. Vamos lá. A fração A, cadê? É 1/3. Se eu retiro C, que é 3/4, isso tem que dar igual a B. Vamos ver quanto é que vai dar. Primeiro MMC entre 3 e 4, que a gente já viu, é 12. Daí, ó, quanto que eu vou ter que multiplicar o denominador aqui para virar 12? 4. E aqui, 3. Então, eu tenho que repetir fazendo essa multiplicação lá em cima, né? Daí, ó, 4 vezes 1, 4. Menos 3 vezes 3, que dá 9. Olha, a gente não precisa nem terminar para ver que deu ruim, né? Porque, olha lá, 4 menos 9 vai dar menos 5 sobre 12. A gente até então não tinha nenhuma fração negativa. Então,
Veja bem, ele afirma que A menos C é igual a B. Só que B é um quarto e a gente achou menos 5/12. Resultado, também não é a nossa resposta. Ou seja, não faz sentido aí, né? Vamos à letra C. A vezes B é C. Vamos ver. Ó, A vezes B é C. Vamos pegar o A, vamos pegar o B e vamos multiplicar. Vamos lá. O A é 1/3. O B é 1/4. Como é que a gente multiplica frações? É talvez a operação mais fácil. Multiplica numeradores e multiplica denominadores. Então, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Nesse caso, 1 vezes 1 que dá 1. 3 vezes 4 que dá 12. Ou seja, C é 3/4. Portanto, também não satisfaz. Tranquilo? Vamos para a letra D. Só pode ser ela, né? Ele diz que B quando dividido. B quando dividido por A tem que dar C. Vamos ver. B é 1/4. Se eu divido por A, isso é 1/3. Bom, como é que a gente aprendeu na divisão? Mantém a primeira fração, não mexe nela, ó. 1/4. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, a segunda é 1/3. O inverso de 1/3, né? O inverso de 1/3 é quando você pega o 1 que está no numerador, joga no denominador. E o cara que estava no denominador vai para cima. Então, o inverso de 1/3 é 3/1. Pronto. Então, vamos lá. Mantive a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. 3/1. Olha lá. 3 vezes 1, agora multiplica. Numerador vezes numerador. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 1, 4. Opa! Acho que achamos, hein? Olha aí, ó. Ele disse que quando você divide B por A, você acha C. C é 3/4. E nós fizemos a conta e achamos 3/4. Logo, achamos a resposta. Letra D de dado. Galera, gostou do vídeo? Curte, compartilha e chama os amigos para o nosso grupo, tá certo? Professor Jorge aqui, um abraço para vocês.